Esses dias eu estava lendo meu horóscopo e o João Bidu teve a pachorra de dizer que era o ponto alto do meu ano, que era o momento que eu estaria com mais magnetismo, atraindo olhares. Momento ideal para eu poder ver e ser visto. O que eu faço com essa previsão? O tema do podcast de hoje é Date na quarentena? Pra me ajudar aqui nessa missão, eu trouxe aqui várias pessoas. Eu trouxe aqui a Camila. Oi, gente, meu nome é Camila. Não quero falar meu arroba agora por motivos de não sei quantas besteiras falarei. Eu trabalho com marketing digital. Sim, eu também tô aqui com o Fernando. Oi, gente, meu nome é Fernando, eu trabalho com marketing, meu arroba é FernandoATX. E aí podem me chamar que eu tô procurando um web namorado. Eu também tô aqui com o Gabriel, que é praticamente uma cadeira cativa aqui também desse programa. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Gabriel Trindade, arroba Oi Trindade nas redes sociais. Tem um podcast também chamado Demitido Cast, nos melhores serviços de streamings aí. E mais uma vez aqui, né? Meu cachê vai cair daqui a um tempo, então por isso que eu tô aqui. Se a nota fiscal de MEI cair até 60 dias. Eu também tô aqui com a Camila. Outra Camila, que é Camila com K. Oi, gente, eu sou a Camila. Não vou falar meu sobrenome, nem meu arroba, por motivos de que já tá difícil, assim, encontrar um update. Se eu me expor, vai só piorar a minha situação. Eu também tô aqui com a Lorena. Oi, gente, eu sou a Lorena, mas também conhecido como a Louca dos Dates. Trabalho com marketing digital e produção de conteúdo. E eu vou deixar o meu arroba aqui. Ops, lembrei que é um podcast. Meu arroba é lo.eleutério. Me segue lá. Arroba a Louca dos Dates é a segunda opção que vocês podem me encontrar também, fazendo a diferença na internet. Perfeito. Eu também tô aqui com essa pessoa que é assim, elenco fixo, né, gente? Tô aqui com ele de novo, o Bazan. Oi, gente, eu sou o Lucas Bazan. Sou o novo sócio desse podcast, tá? Só não assinei o contrato ainda. Eu sou publicitário, moro em Campinas, trabalho com marketing digital também, como quase todo mundo aqui. E se você quiser saber um pouquinho mais, me segue lá no @eubazan. Tô comemorando aqui um ano de lançamento do podcast do Controle Y, olha só. Já faz um ano que a gente tá aqui juntinho. Isso mesmo, quero muita animação. Gente, e o primeiro episódio foi sobre primeiros dates. E um ano depois, a gente foi atingido por essa pandemia, então como que vão ficar as situações dos dates, né? Então por isso que eu tô chamando aqui essas pessoas, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Primeiro eu quero que cada um fale como que você está lidando com a quarentena e onde você está passando a quarentena. Não estou lidando, eu estou suportando a quarentena, é o que tá dando pra fazer, né? Eu tenho que sair pra trabalhar, então eu não tô de quarentena total, mas trabalho é trabalho, né? Só isso. E aí os dates ficam o quê? De fora desse jogo. Vou ficar de fora dessa, né? Infelizmente. E você, Fernando? Então, eu tô passando essa quarentena na casa dos meus pais, em Vinhedo. Então tá bem difícil, eu saía toda semana, muitos dates, muito beijo na boca e agora sofrendo aqui sozinho, né? E você, Gabriel? Eu tô surtando, né? Que é o que tá na moda. Surtando todo dia. Um surto por dia. E, putz, eu tava muito solteiro antes da quarentena. E agora, putz, web namoro só. Camila? Eu não tô lidando, eu tô sobrevivendo também. Em casa, entre um Rivotril e uma taça de vinho, a gente vai levando. E você, Lô? Olha, a minha quarentena tá só aquele meme. Já não era bom, parece que piorou. E você, Eu tô em casa desde março, né? Desde o dia 17 de março. Nesse período todo, eu passei só 10 dias na casa dos meus pais. No comecinho de junho, na verdade. E desde então eu tô em casa de novo, sozinho. Eu moro sozinho, né? E às vezes é foda, assim. Eu gosto muito de ficar sozinho, mas às vezes é complicado o ficar sozinho como uma obrigatoriedade, sabe? Porque por mais que você more sozinho, você tinha um pouco de convívio no trabalho, na rua, sei lá, restaurante, café e dates. E agora não tem mais isso, sabe? Então tá sendo bem difícil. Uhum. Essas restrições de contato físico por conta da Covid-19 afetaram diretamente a vida dos solteiros. Por isso que eu chamei aqui somente pessoas solteiras. A ideia é que depois a gente fale de casais, do ponto de vista de casais, né? Enfim, estamos sem essa referência aqui durante essa quarentena. Vocês tiveram alguma experiência de conhecer novas pessoas durante esse período? Eu tive a experiência de conhecer algumas pessoas, descobri que
Eu sou ótima em dizer oi e o resto não tô ótima assim. Então você não usava aplicativo e começou a usar mais agora. Isso. Eu não usava aplicativos antes. Eu tinha muito costume de sair todo fim de semana. Então, quando entrou a quarentena, eu resolvi testar, porque algumas pessoas me incentivaram. E eu não, assim, pra mim é um pouco difícil. Eu não sei se todos têm essa dificuldade, assim, mas o negócio do contato humano gera muita diferença, né? Eu sempre gostei muito de aplicativo. Eu usava todos os aplicativos, Hornet, Grindr, Tinder, usava Happn, usei até um que era de Uber. faculdade. A Uber eu já peguei também, no Uber. Mas eu usava um chamado Popping, que você encontrava com pessoas que iam nos mesmos eventos universitários que você. Então eu sempre amei todos os aplicativos. E aí agora eu voltei, né, com tudo em todos. Baixei até uns novos, Bumble, Surge. Testei tudo possível para ver se eu arranjo meu web namorado, porque eu não conseguia antes da quarentena. Quem sabe na quarentena, né? Essas condições atípicas, aparecer alguma coisa que dê certo pra mim. Vocês se apaixonaram nessa quarentena? Todo dia, né? No Instagram, então. Na barra explorar do Instagram. Putz. Por seriado, né? Por ator. Tudo que não dá, né? Só o que não dá. Eu crio bastante expectativas. Então, quando eu uso um aplicativo e eu dou um match, eu já me vejo casando com essa pessoa. Então, eu super me iludo, dou vários matches, falo, nossa, achei o amor da minha vida, e a pessoa não responde, eu falo, Gente, então você se apaixona 15 vezes no dia, né, amigo? Porque usando esses aplicativos aí... Qual o seu signo? Eu sou leonino, com ascendente escorpião. Amo! Eu entendo esse mood também, porque eu me apaixono, sei lá, várias vezes por dia. Principalmente depois do meu programa. Aliás, eu acho que meu programa foi uma coisa que me deixou muito aberta a conhecer outras pessoas, porque assim, como são dates às cegas, né? Então eu não sei quem é a pessoa. Tem pessoas que eu jamais chegaria num rolê, por exemplo, e conversando pela internet, tipo, vendo papo, vendo que ele não vota 17, eu falei, ficaria fácil com essa pessoa. Então, já me apaixonei várias vezes. Estou apaixonada, inclusive. Eu tenho um problema parecido com o da Camila, de conseguir evoluir, né, passar da barreira da curtida, né, do match pro oi, e o assunto evoluir. Eu talvez seja uma colecionadora de matches. Eu tenho uma dica muito boa. Você não vai meter nunca, né? Eu também sou. Mas eu tenho uma dica muito boa, porque nessa quarentena também me fez passar um pouco desses aplicativos tipo Grindr, Hornet, pra outros aplicativos em que você conheça melhor a pessoa. E eu achei um que é muito bom, que é o Bumble, em que as pessoas colocam uma puta descrição, eu vi umas pessoas muito mais interessantes e querendo conversar com vocês do que só, você abre o aplicativo e já vem a rola na cara. Então... Não é que a gente não quer, né? Mas tem hora pra tudo, né? Eu queria dar a minha opinião sobre o Bumble, porque eu sou uma pessoa zero reviewer de aplicativo, já baixei todos, não consegui ficar uma semana em nenhum, porque eu não tenho paciência pra, enfim, responder. Gente, eu não respondo nem meus e-mails, sabe? Imagina ficar respondendo match. Daí, beleza, eu baixei o Bumble. Gente, eu conheci o amor da minha vida no Bumble. Vocês não estão entendendo. Sim, é a única experiência boa e que, assim, é temporal. Tá rolando. O Bumble, eu não sei se a interface dele é diferente. Você vê o perfil. Tem umas perguntinhas inteligentes ali que instiga mais pra você, ajuda você a puxar assunto. A interface do Bumble, inclusive, aqui elogiando. E o X do Bumble é muito boa. No Bumble tem um negócio legal que se você não responder a pessoa ou a pessoa não te chamar em 24 horas, o match é desfeito automaticamente, ela some pra você. Eu achei isso interessante, porque, por exemplo, no Tinder, às vezes a gente fica acumulando um monte de match e não chama ninguém, a pessoa também não chama. E eu baixei muitos aplicativos, sempre usei muitos, baixei alguns a mais. Aquele Happn eu achei muito Black Mirror, porque a pessoa passa na sua rua, daí aparece ali, eu fico, meu Deus, que exposição é essa? Polícia Federal. No final, é que eu tenho dificuldade para usar aplicativo, porque eu já não respondo no WhatsApp direito as pessoas, nem no Instagram. Daí em aplicativo, que eu não tenho muito contato com a pessoa, fica mais difícil. Só que eu conheci algumas pessoas, assim. Daí muito de pessoa pra pessoa. Eu acho que, assim, o tipo de conversa, a maneira com que eu consigo desenrolar a conversa com uma pessoa muda diretamente a maneira com que eu consigo me envolver com essa pessoa, né? Até se vai rolar e os próximos passos e tudo mais.
E a minha grande dificuldade dos aplicativos exatamente é essa. Você conseguir. Não tô falando que você precisa casar, né? Que no primeiro match, não é isso. Mas eu acho que até pra você chegar na parte, sei lá, dos nudes, ou de um próprio encontro, né? Enfim, o papo precisa fluir. E eu sinto que cada vez mais os dois lados estão com preguiça. Né? Não sei, eu não tô conseguindo desenvolver de um lado, e aí eu falo, puta, mas outra pessoa também não puxa assunto, Sim, mas eu também não tô, talvez, discorrendo assunto, né? Mas eu acho que é muito isso mesmo, tipo, não é uma coisa que depende só de você, tem que ter interesse dos dois pra puxar a conversa. E na quarentena é muito difícil, porque você ficar na sua casa o dia inteiro, você tem que tentar puxar alguns assuntos um pouco mais pessoais pra conseguir, tipo, gerar um pouco mais de conversa. Então não é uma coisa fácil mesmo, não era que nem você chegava na balada, olhava aquele olhar sensual, dançando lá, e a pessoa chegava e te beijava. A pessoa tem que ter interesse de verdade. É até Tem que estar difícil disposto. de arrumar algum assunto, né, na quarentena, porque, sei lá, antes era conversa com a pessoa uma semana e depois a gente marca um date. Agora não tem essa opção. Quer dizer, tem o web dates e o web... Mas a gente sempre tem que ficar... A gente não pode mais encontrar a pessoa e não tem mais contato físico. Sim. Eu nunca Mas usei aplicativos mais sexuais, tipo Grindr e Hornet. Mas eu sempre usei o Tinder, já baixei o Bumble, já baixei o Happn. Mas eu acabo excluindo, assim, eu fico meio bodeado de tempo em tempo. E daí eu continuei só com o Tinder, que é o mais classicão, assim. E eu até dei uns matches super interessantes nos últimos meses, mas fica complicado, porque você tá lá no papo com a pessoa. Sei lá, até às vezes passa o Instagram e a gente se segue e tal, e continua conversando. Mas é difícil pra mim, assim, manter o fluxo, o ritmo, depois de 1 ou 2 semanas, sabe? Sabendo que eu não sei quando eu vou poder encontrar a pessoa. E meio que acaba o assunto e eu perco a motivação, sabe? Eu recebi muitas mensagens de pessoas falando justamente sobre isso. Que o assunto, de algum determinado momento, na primeira semana pode ser legal, fluir bem, segunda também, mas na terceira geralmente já esfria. E aí tem pessoas que estão até evitando ficar conversando muito pra não correr o risco de não esfriar, sabe? A homeopatia do assunto, né? Você vai por partes, né? Você vai despejando um pouquinho. Aconteceu isso comigo no Tinder. Eu conheci um cara super legal, o Vicente. A gente começou a super conversar, só que aí chegou uma hora que não tinha mais assunto. Eu acho que a gente entendeu muito bem. Tipo, eu entendi que não tinha e ele também. E a gente, tipo, a gente parou de se falar, mas eu acho que assim que ele tiver assunto ou a gente tiver vontade de conversar, um vai chamar o outro e vai continuar rolando. É como se você estivesse conversando também com um amigo, que nem por cada fim de semana eu converso com os meus amigos e a gente sempre tenta, tipo, puxar alguma coisa. Então, o que eu faço? Eu falo meio que do meu dia, pergunto, mostro interesse na pessoa, mas assim, eu deixo algumas frases prontas. Então, eu tô conversando com várias pessoas e não vou mentir que eu mando pra cada uma mensagem diferente. Eu, às vezes, mando as mesmas coisas pra várias pessoas. É resposta de processo seletivo, ele já deixa salvo, assim, as principais. Não, mas são coisas um pouco mais elaboradas, tipo, mostrando interesse na pessoa. Mas assim, eu mando várias mensagens iguais. É um profissional. Pessoas. Que eu sempre uso, que é, principalmente na quarentena, só pra não deixar o fogo apagar, cria uma lista de transmissão, escreve saudades e manda. Quem responder? Meu Deus do céu! Bem Eu sou Neymar, juvenil né? na Bem arte da paquera. Neymar. Funciona, é efetivo, juro, recomendo. Peraí, mais Mais uma um dica date. anotada. Antes tinha meio que um passo a passo. Você ia lá, dava um match com a pessoa, vocês conversavam, marcavam um date. A partir daquele date você ou transava, ou não rolava, ou tinha um segundo, terceiro date. Enfim, a partir dali você decidia, a partir dessa etapa física. E a gente não tem mais isso. Que era o que facilitava e ajudava muitas pessoas a conquistar a intimidade. Hoje, a gente depende de que ambas as pessoas estejam dispostas a serem criativas e desenvolverem e se aprofundarem em assuntos fugindo da Covid. Ou seja, Tamo fudido. ainda mais pessoas que têm muita dificuldade em criar intimidade com pessoas desconhecidas. Principalmente com pessoas de aplicativos. Então, essa é a minha dificuldade com o aplicativo. Porque, assim, pelo menos o que eu percebi, eu concordo com o que foi dito sobre o Bumble, porque ele te dá informações sobre a pessoa. E eu até consegui desenvolver algumas conversas legais ali. Mas o OkCupid, ele tem um pouquinho desse perfil do Bumble também. Ele mostra um pouquinho mais do que a pessoa é ou gosta. Só que tirando esses aplicativos que dão mais informações, se eu vou para aplicativos que são mais imagem mesmo, o que eu sinto é que as pessoas, elas
elas querem te acessar com uma intimidade que nem foi criada. Exato. E pra mim é muito... Eu que não tinha esse hábito de usar aplicativo, pra mim isso é muito invasivo. Então, quando um cara chega assim com uma abordagem muito direta, pra mim, às vezes eu nem respondo. Ô, princesa, manda nude de agora. Oi, linda! Assim, uma coisa muito, muito... Que você sabe que daquilo ali não vai vir um assunto, vai vir uma coisa mais videochat, sabe? Então... Nossa, eu senti muito isso. Não é um aplicativo de relacionamento, que é aquele Insta Message, que encontra os Instagrams que estão perto de vocês. As pessoas lá, tipo, os caras lá, eles são muito invasivos. Tipo, copia sua foto, te manda... Gostosa. Tipo, só comenta, gostosa. Mas que eu te respondo assim, brother? Pelo amor de Deus, sabe? Os caras não entendem que tem um contexto, né? Que tem que ter um contexto. Tipo assim, não é questão de pudor, de que você não vai entrar num nível de assunto assim com a pessoa, que você não possa, sei lá, trocar. A questão não é essa. É que existe um caminho até você chegar lá, né? Sim, tipo, eles pulam essa etapa, já chega tipo, oi linda. Tipo, manda nudes. Eu acho que depende de cada pessoa, porque tem pessoas que estão procurando exatamente isso. Eu acho que é mais tipo, alinhar o que cada um tá procurando. Porque um cara um dia chegou pra mim no Tinder e falou, eu quero um cara com bom papo. Tudo bem que eu quero isso, mas eu não chego exigindo isso da outra pessoa e é uma coisa que depende dos dois. Eu não vou chegar e falar, eu quero um bom papo. Você sabe se eu quero uma rola, se eu quero um papo? Então não vem exigindo essas coisas. É uma coisa que tipo, você vai construindo. Então, eu acho que pode ser que tenha pessoas que adorem, tipo, receber um wave. São objetivos diferentes, exato. São objetivos diferentes. Com a quarentena, esses aplicativos de relacionamento foram inundados com novos perfis, provavelmente. E com muitos perfis de pessoas que são menos imediatistas, talvez. Que, sei lá, gostam de uma coisa mais... Que estava acostumada com contato pessoal. Que o contato pessoal, gente... Sei lá, você entende se a pessoa quer um contato mais direto ou não, porque você tá vendo ela na sua frente. Eu acho que agora com esses novos perfis fica mais, sei lá, uma terra mais desconhecida, talvez, no aplicativo. Uma pessoa que entra e que não era tão acostumada a lidar com aplicativos, acostumada nesse ambiente, se choca, porque vem com essa pessoa predadora que é do perfil que já pede a nude. Você já pega um trauma da interface do aplicativo que pode muito bem ajudar a gente, sabe? Sim. E no começo, essas pessoas imediatistas até podem dar certo, tipo, conseguir foto e conversa, mas não vai conseguir sustentar uma conversa por meses que tá durando essa quarentena. Então, tipo, no começo você pode até se dar super bem, mas depois você não vai conseguir manter isso, não. Eu tenho uma estratégia, uma web paquera, uma estratégia de web paquera, que é quando eu tô conversando com alguém, sei lá, em qualquer outro aplicativo, eu sempre, se é uma pessoa interessante, eu sempre tento levar a conversa pro Instagram, porque isso, ele vai se prolongar, porque, tudo bem, às vezes eu tô conversando, sei lá, tô conversando aqui com o Fernando, e eu sei que não vai rolar por agora, mas pode ser que daqui, sei lá, 3 meses role, e isso, eu acho que dá mais certo no Instagram, porque eu uso mais o Instagram, então às vezes eu posto stories, às vezes eu faço post, daí a pessoa vai e responde meus stories, e a gente já começa a engajar uma outra conversa ali, que pode morrer, mas daqui, sei lá, 2 dias vai começar uma outra conversa, porque ele postou um stories e eu respondi dessa vez. Eu prefiro muito mais assim, tipo, ir aos poucos do que encontrar alguém, começar a conversar, sair pra um date. Eu sou mais lento, assim, nesse jogo. No Instagram você mantém no radar, né? Sim, Por ranquear aplicativos, o Instagram tá em primeiro lugar, porque, assim, as pessoas não estão com essa intenção. Mas, assim, se você der 3 likes e a pessoa te seguir de volta, você já sabe que é o bom, entendeu? Então, tipo, assim, é mais genuíno, eu acho, né? Eu acho que é mais genuíno. Likes. Tipo, você consegue ver a pessoa de uma maneira um pouco mais fiel ao que ela é, de fato. Sem contar que você tem a garantia de que é uma pessoa real, né? Veja bem, eu era inexperiente de aplicativos, né? Você começa a dar like em um, em outro, tal. Eu dei like num cara muito gato. Tipo, nem fazia tanto o meu perfil, assim, que eu gostaria normalmente, mas aquele ali era, tipo, tamanho único, muito gato. Eu falei, vou dar like, né? Não vai ser recíproco. Eu dei o match. Questão de um tempinho depois, ele me respondeu. Eu comecei a conversar com o cara e, tipo, o cara levou o papo muito bem. Muito bem. Só que no final da noite, ele começou a ir para um lado que tava ficando meio... negócio da intimidade extra, né? Mas assim, continuei conversando por ali, fui tentando dar aquela manejada, né? Aí cheguei no trabalho no dia seguinte, a gente é bem amigo ali e tal, e tem uma galera
mais acostumada com os de aplicativos, né? Aí eu comentei com uma das meninas, eu falei, não sei o quê, o cara mó gato, não sei o quê. Aí eu mostrei a foto pra ela fez assim, Camila, tira um print e me dá. Na hora ela jogou no Google Imagens, tava lá o cara. Ai, que farsa. Era tipo o Cristiano Ronaldo, sabe? Pô, o cara é mó famoso, velho. Eu não sabia quem era o cara. E aí, assim, enfim, né? Eu tava editando o podcast, era 2 da manhã, a Camila mandando mensagem no grupo. Meu, tô conversando com um cara muito gato. Mandou foto do cara, eu falei assim, nossa, que homem lindo. Só pensei nisso. Ok, continuei editando. Aí no outro dia eu mandei mensagem 7 da manhã. Foi dormir 3 da manhã conversando com o macho, 7 da manhã. Gente, ele é fake. Eu pedi para as pessoas fazerem um experimento, uma imersão nos aplicativos para a gente conseguir identificar os perfis das pessoas que estão usando os aplicativos na quarentena. Tem um perfil específico, gente, que é a pessoa que é a medicina preventiva. Todo mundo do Grindr, do Hornet, desses aplicativos de bicha, todo mundo já fez exame e tá com o exame em dia. Porque te chama você pra sair o tempo todo falando que tá com o exame em dia. Pergunta, você tá com o exame em dia? Não sei o quê. Quem garante que essas bichas estão com o exame? Dá vontade de puxar o histórico médico desse vagabundo pra ver se é verdade. E isso tem me causado um certo grau de irritabilidade. Porque assim, eu moro sozinho. Então as pessoas ficam se oferecendo pra vir na minha casa. Bem local. Eu não tô vendo meu pai, não tô vendo a minha mãe, não tô vendo meus amigos, não tô vendo meus colegas de trabalho. Pra ver você, Alecrim Dourado. Que toda essa escala é a última pessoa. Eu vou furar pra ver você, querido. Menos. Um perfil que eu encontrei que são os recrutadores de marketing de multinível. Então, assim, eu já fui enganada várias vezes, falando, nossa, oi gato e tal, não sei o quê. Vamos sair quando vou ver reunião da Gilnesse. E tipo assim, boy insistente, sabe? Meu, beleza, eu acho que é rolezinho e tal. De novo, reunião da Gilnesse. Mano, como assim? E assim, é um padrão, tá? Porque não foram não foi 2, foram, sei lá, 4. 4 recrutadores de marketing de multinível rolou muito na minha quarentena. Foi horrível, gente. Tentando converter cerebral, horrível. O homem quer te botar na pirâmide, gente. Que vagabundo é esse, gente? Piramidada. O pessoal não respeita mais nem a paquera. Reparei, eu acho que é um padrão também. Isso tá se transferindo para os aplicativos, porque tem um que chama Inner Cycle, e você consegue ver as mensagens depois que você convidar 3 amigos e que eles se cadastrarem no aplicativo. Senão você dá só match e não consegue conversar com as pessoas. Mas aí quem tá nesse aplicativo é tipo o Cauã Raymond, o Caio Castro, né? Sim, até a vizinha. Né? Não, eu gosto de acessibilidade. Esses aplicativos não funcionam pra mim. Você tipo, é quase um programa do governo, né? Tipo, o amor ao alcance de todos. Exato. E por mais contraditório que pareça, apesar dessa personalidade fogosa, eu tenho ficado todo esse tempo na casa dos meus pais. Então, eu tipo, não tô saindo, não tô encontrando com ninguém. Então, tipo, tá difícil manter essas conversas e tal, mas... Apenas banhos de 40 minutos, né? Quando abrir pra poder sair, esse menino aí, é tanto fogo acumulado que vai ser quase abrindo a porta do inferno, assim, ó. Gente, tem um outro perfil que eu acho que algumas pessoas aqui podem se identificar. Que é a pessoa... Não tenho paciência para aplicativo, mas tá em todos os aplicativos. Prazer, Lorena. É o famoso desinstalando. Gente, sabe o que eu acho? Eu não sei se é porque eu sou leonina, mas às vezes eu quero que meu ego seja inflado, sabe? Aí esses caras ficam falando várias coisas. Eu falo, acho que eu sou, então, né? No comecinho da quarentena, o Tinder tinha desabilitado a função passaporte para você viajar para qualquer canto do mundo pelo Tinder, que é uma opção bloqueada. Só se você paga você tem isso. E eles bloquearam, né? Deixaram de graça por um tempo. Eu fui pro Canadá, eu fui pra Nova York, eu fui pros Emirados Árabes, eu fui pra Abu Dhabi, eu dei tanto match com Mohamed, tanto shake, gente! Eu treinei acho que eles gostam de latinos. Nossa, eu fiquei assim, uns caras muito bonitos, eu ia conseguir o match. E aqui no Brasil eu não consigo. Levou pra frente esses matches? É difícil, eles não respondem. Acho que é fuso horário, né? Daí não dá. Quando eu tô dormindo, eles estão acordados. Quando eu tô no mercado de vender foto do pé,
pé. Já ia falar, meu, ninguém da quarentena pra fazer money. Já que não tá fazendo love, vamos fazer money, vender o packzinho do pé. Gente, Então, gente, esse mas negócio tem da que... foto do pé, vocês acreditam que eu comecei Como a assim, conversar foto do com pé? um cara? O cara, mas é um cara real, tipo, não é que o cara falou que queria vender, ele queria Esse pra era ele real. a foto do pé. Ele é tão real que ele me achou no Facebook. E eu esqueci que ele era Achou na ele. sua pedicure, né? Gente, eu esqueci que ele era ele, vocês É o acreditam? cabelo Leila Aí eu Leila. falei, Unhas, pés. cara, adicionei. Quando adicionei, ele me deu oi e lembrei do pé. Aí eu falei, eu não vou poder. Eu mandei assim pra ele. Ah, eu lembrei quem é você. Você é o cara que gosta de pé, né? Ele disse, te chamei pra ver se você mudou de ideia. Eu, não mudei de ideia. Mas ele ofereceu dinheiro? Não! Ah, de graça não, Não, e ele falou assim, ai, por que vocês... É tão difícil... Por que as pessoas acham isso tão estranho? Eu falei, ai, moço, eu não sei. Eu sei que é bom você falar isso de cara mesmo, porque, né, que você... Conversa com seu psicólogo. Mas se ele falasse, tipo assim, ó, Olha, eu te dou R$500 por 10 fotos do seu pé. Você faria? Ah, ele não ia dar, né? Meu, esses caras de pés, eles são muito malucos. Teve um também que pediu foto de pé, eu não mandei. Ele entrou no meu perfil, viu uma foto que eu tava de salto, mandou foto, tipo, do zoom no meu pé. Ah, é bonitinho o seu pé. Eu fiquei, mano, Polícia Federal, na hora eu ia ligar. sabe o que é o pior? Ele era bonito e famoso, tipo, conta verificada e tal. Eu falei, mano... Era o Faustão, Quem né? será? Quem será? Eu não vou citar nomes, eu não quero me expor. Você entrar em um aplicativo gay, o pé, nossa, isso extrema, porque o pessoal não é só pé, ele vai pra outras coisas que você nem imagina que a pessoa teria fetiche. E a pessoa te pede umas coisas que você fica... Exato. gente, eu cogito, gente. Quando envolve dinheiro, eu cogito, gente. Não sei o que dá em mim. Assim, a pessoa, não sei. Não que eu vá topar, mas eu cogito. Não, se me oferecer dinheiro pelo meu pé, lógico que eu ia mandar. Oxe, vai que paga. Ainda bem que ninguém me pediu, porque eu quebrei o dedo na quarentena. Meu dedinho do pé tá meio torto. E colou errado. Ainda bem que ninguém me pede essas coisas. Eu tenho uma amiga que ela deu um mau jeito na coluna e travou agora. Aí ela teve que ir pro hospital. Ela, Puta que pariu, 4 meses no lixo. Eu tive que ir pro hospital. aí ela tá em quarentena, coitada. Gente, tem um outro perfil que eu também percebi bastante nos aplicativos, que é a pessoa alienada. Ela finge que nada tá acontecendo. Que não está acontecendo uma pandemia. Ela finge que nada tá acontecendo. Fala que tem local que chama atenção, mas assim, nesse momento o local pode ser um local de contágio, inclusive, um sinônimo. E aí essa pessoa vai lá e, tipo, quer marcar o date, quer ir, quer de boa e finge que nada tá acontecendo, esse alienado. Teve um boy que me chamou pra ir pra um motel, Felipe. Uma matéria que eu vi da UOL, que tem motéis que estão abertos e tem motéis até que estão fazendo festas com aglomerações. Assim, gente, 3 pessoas já configura aglomeração. E sabe o Não, que e também também- tá acontecendo? Tá vindo agora uma legião de pessoas que já pegaram, né? Aí eles acham que são Superman. Então, tipo, eu já peguei, foda-se o resto do mundo, né? Tipo, não pego mais, teoricamente, não se sabe, mas aí que eu acho que as pessoas ganham ainda mais coragem. Não, e também tem isso que se a pessoa te chama pra sair, ela provavelmente está chamando várias outras. Então, o risco de você ter um contágio é muito maior. Eu recebi aqui uma mensagem de um leitor. E ele furou a quarentena saindo com um cara do próprio prédio. E ele transou de 4, de máscara, com um cara do prédio dele. Ele não pegou Covid, assim, ele já passou do período. Mas ele falou que foi uma merda o sexo. O homem gozou super rápido, nem se encostaram, nem nada. O cara pegou, terminou, gozou, esperou ele gozar, subiu e foi embora. No final, ele falou assim que uma masturbação teria sido melhor e ele não teria corrido esse risco, sabe? Eu tenho amigos que estão vivendo, tipo, a vida normal também, que nem você falou. E eu tenho um amigo que falou que já encontrou 300 pessoas durante esses 5 meses de quarentena, então... Tem a pessoa desesperada da nude. Gente, assim, nudes são legais, a maioria das pessoas tem uma nudezinha ali salva. Mas, assim, não é ficar pedindo à toa, assim, sem um contexto, sabe? Sim, Eu não é sei pra super vocês, mas broxante. pra nós mulheres, um nude, eu acho que tem uma conotação um pouco diferente. Uma coisa é você exatamente você ter criado um contexto e tudo mais, e, sei lá, o papo foi esquentando e tudo mais. É totalmente diferente de repente estar no meio de uma reunião, recebe e fala de uma rola. Você fala, fazer o que com isso, querida? Guarda. Nossa,
Nossa. Meu, eu posso falar, na verdade, eu odeio nudes. Tipo assim, eu não vejo o menor sentido. Eu não sei o que os caras piram em nude, velho. Tipo, beleza, vou mandar foto da minha bunda. Mas e aí? Mandou foto da sua rola, vou fazer o quê? Bater uma siririca? Sabe? Tipo assim, não faz muito sentido pra mim, assim. É muito diferente pra nós mulheres do que pra homens. Do que pra um homem, sim. Eu tava conversando com um cara no Tinder, e aí a gente foi pro Instagram e a gente começou a se seguir normal. E aí eu não queria deixar a conversa morrer, eu chamei ele na DM, e ele tava com o cabelo bem grande, enrolado. Eu falei, nossa, que legal seu cabelo, muito grande, muito bonito. Ele, não é grande não, é pequeno, e mandou uma nude, daí eu fiquei... Não, e é isso, tipo assim, a nude dele, se ele mandar uma próxima, vai que desenvolve, ou em outro momento vai lá e ok, faz sentido ele mandar uma nude, já virou paisagem, gente. Eu acho que essa pessoa que manda muita nude vira paisagem. Seu peru vira paisagem, meu amor. Eu Não, até, sem eu vou contar- falar a verdade, assim, ó, porque as meninas falaram que elas não gostam. Eu até gosto, mas eu não gosto eu de gosto do que seja contexto. muito explícito. Não, com contexto, né? Contexto, primordial. gente, por favor. E que não Entendeu? seja extremamente explícito, porque, pô, eu não sei, eu penso assim, principalmente agora, em época de quarentena, né? Que você não vai poder encontrar a pessoa tão cedo, aquela questão que a gente estava falando de intimidade. Poxa, existe uma evolução desse conhecer a pessoa. Então, se a pessoa já chega, tipo, pá! Você fica, uou, né? Então, eu acho que uma foto bem medida, no momento apropriado, é bem-vinda. Estou conversando com um determinado boy, nossa, meu Deus do céu. Ele me mandou uma foto no momento apropriado e ainda por cima colocou o rosto. Eu falei assim, esse aqui é verídico. E é arrojado, hein? Verificado. O rosto, ele é o selo de verificação. Tem um conselho que o RuPaul me ensinou, gente, que assim, se você já começa no 100%, não tem como evoluir do 100%, sabe? E aí o RuPaul sempre fala, gente, se você for fazer uma apresentação, alguma coisa, o marketing pessoal também, começa com 20, 30, 40, 50, 60, até o 100. Se você já começa no 100, você vai evoluir pra onde? Eu acho que isso queima várias largadas de relacionamento, principalmente digital. Imagina assim, você tá lá no bar sentado com a pessoa e o cara do nada fala tipo assim, Ó minha rola. e mostra, entendeu? Tipo, por que digital é diferente isso, sabe? Tipo, por que você faz isso no digital? Tipo... Tem um cara que, assim, exatamente, vira e mexe, ele aparece das cinzas, aí puxa assunto aí do nada, bota uma rola no bailão. Eu acho que no final das contas, o que ele quer? Ele quer que eu corresponda. Ele quer um E no feedback. final das contas, ele só quer bater uma, assim, entendeu? E, tipo, ele quer uma paisagem nova. Tipo, é uma coisa que não vai sair. Ele tá mandando somente pra saciar uma vontade pontual dele, tipo, naquele momento, assim, sabe? Tipo, sem propósito nenhum pra nada, além daquele objetivo, assim, específico. O debate sobre se é possível ou não ter relações sexuais de maneira segura já tá acontecendo no mundo. E pra me ajudar aqui, eu fiz uma pergunta pro residente de infectologia da Unifesp, o Vitor Passarelli, que ele tem no Instagram, @focanainfecto. Tem muita informação de um jeito direto, claro e leve. Vale muito a pena seguir. Vitor, eu tenho recebido muitas mensagens de ouvintes dizendo que estão cogitando flexibilizar a quarentena pra transar. É necessário evitar a todo custo esse contato ou você acha que existe alguma recomendação segura para um solteiro ter um encontro sexual durante essa quarentena? Bom, meu nome é Vitor Passarelli, eu sou residente de infectologia da Unifesp. Tenho uma página no Instagram chamada Foca na Infecto, onde a gente fala sobre vários assuntos relacionados à infectologia, inclusive sobre coronavírus. Eu queria agradecer o convite do Controle Y para responder esse questionamento tão atual e tão importante nesse momento muito peculiar que nós estamos vivendo na história. Bom, eu acho que essa resposta tem algumas nuances, né? Primeiramente, no mundo ideal, a gente no Brasil teria feito uma quarentena, um lockdown muito mais restrito, com realmente uma diminuição na movimentação das pessoas para tentar conter o vírus. E isso não aconteceu, como nós sabemos, a adesão da população à quarentena foi muito baixa, girou em cerca de 50%, no máximo 60% em grande parte do tempo, exceto logo no início, em março. Então, assim, hoje a gente está numa fase de reabertura gradual, em que, dependendo da região, algumas das áreas
têm uma flexibilização um pouco maior e outras menor, depende das autoridades locais. Mas independente da área que se encontra, o recomendado é que se respeite o distanciamento social, né? Ou seja, a distância de 1,5 m, 2 metros das pessoas na rua, usando máscaras. E, obviamente, isso não se encaixa na prática sexual. Então, assim, pensando numa orientação em mundo ideal, como eu falei, ou seja, se a gente tivesse respeitado uma quarentena, tivesse feito todas as medidas para tentar restringir a circulação do vírus, essa fase de reabertura estaria num momento diferente. Como isso não aconteceu, é muito difícil a gente exigir que as pessoas respeitem uma orientação dessas após 5 meses de quarentena. Então, enquanto profissionais de saúde ligados à realidade e que entendem que não são todas as pessoas que vão respeitar essa orientação de distanciamento social e de ficar em casa, o que nós podemos fazer é redução de danos. Ou seja, se eventualmente alguém for sair para transar, na medida do possível, escolher um parceiro ou parceira que a pessoa confie e que conheça, a ponto de ser sincero e honesto, de confiar nessa pessoa sobre ter tido sintomas nas semanas anteriores, nos dias anteriores, ou eventualmente de ter tido contato com alguém que teve sintomas. E, de preferência, não entrar em contato com alguém que tenha tido uma exposição muito grande para uma forma, como eu falei, de redução de danos, redução de riscos, porque o risco vai existir de uma maneira ou de outra. Tem algumas medidas comportamentais durante a relação que são mais difíceis de serem aplicadas na prática por razões óbvias, mas que as autoridades, principalmente o CDC, que é o Centro de Controle de Infecções dos Estados Unidos, recomenda, que é usar máscara e realizar atividades que não tenham um contato tão próximo com a região do sistema respiratório, então da boca e do nariz. Obviamente, isso é muito difícil de controlar durante uma relação sexual, mas está nas orientações, então é preciso ser dito. Se possível, restringir o contato boca a boca. E outra coisa que está nas recomendações e que é preciso ser dito é ser mais criativo e explorar essa relação sexual de uma maneira a tentar respeitar um pouco mais esse distanciamento social. Por exemplo, usar a exploração do corpo do parceiro de uma maneira diferente. Masturbação mútua também pode ajudar e respeitar, e o que ajudaria também a respeitar essa orientação de evitar o contato mais próximo. Claro que, como eu falei, isso é muito difícil de colocar em prática e que uma vez que você está em contato íntimo com alguém tão íntimo numa relação sexual, colocar esses limites e essas restrições é bastante complicado. Mas nós estamos vivendo também uma situação bastante complicada que requer uma mudança de comportamento geral. Então, talvez isso seja uma mudança a se pensar. E, finalmente, é preciso ser dito para finalizar que isso tudo são orientações para a gente tentar fazer a redução de danos que eu citei no início. O ideal mesmo é realmente respeitar esse distanciamento social, respeitar essa reabertura gradual, que permite algumas atividades durante um horário específico e que restringe o contato com os outros. Mas, eventualmente, se for optado por ter a relação, é claro que a gente não tem como impedir as pessoas de fazerem as coisas, então nós tentamos reduzir esses riscos, reduzir esses danos, escolher pessoas confiáveis, escolher pessoas que tenham um mínimo de contato, um mínimo de confiança e respeito para poder ter essa sinceridade, essa honestidade nessa troca tão íntima. Um último adendo que eu gostaria de fazer é que eu já vi algumas pessoas usando o fato de terem uma sorologia positiva para usar isso como um passaporte, né? Todos aqui têm a sorologia positiva, então não tem problema da transmissão do vírus. Por um lado, isso pode ser verdadeiro, mas não se tem certeza ainda sobre a durabilidade dessa imunidade, nem da sensibilidade e especificidade do teste que vem positivo. Esse teste pode ser um falso positivo em algumas situações, e mesmo que venha positivo, não se sabe se esses anticorpos são duradouros e são eficazes na proteção a uma nova infecção. Então, não dá para confiar ainda com a ciência e o conhecimento que nós temos hoje nessa sorologia como um passaporte de imunidade.
Só um último detalhe que eu queria destacar é que, assim, essas orientações foram dadas para regiões onde há uma flexibilização da restrição de movimentação. Por exemplo, a cidade de São Paulo, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro. Se você estiver numa região onde o lockdown está sendo implementado, ou seja, tem uma restrição da movimentação e só as atividades essenciais estão funcionando, a recomendação, obviamente, é para ficar em casa e ter contato apenas com o seu círculo domiciliar, ou seja, ter contato com quem mora com você. Num segundo, terceiro momento, ou seja, numa flexibilização maior, é que se pensa nessa reabertura com restrições, e aí isso, se for incluir um contato, uma relação sexual, aí seguir essas orientações que eu falei. Obrigado pelo convite. A única regra que a gente tem hoje, clara, é evitar contato físico ao máximo. Então, quando a gente para e pensa nessas questões, tipo assim, tá, como que a gente vai se encontrar? Como que a gente vai evoluir uma conversa sem um toque, sem o sexo? Como que a gente fica sem o sexo em um relacionamento? Quando você é homem e você entra nesses aplicativos, tipo Grindr, Hornet, você vê que tem muito a procura de um padrão. Então você tem que ter aquele corpo definido, não sei o quê, parecer de tal jeito, não pode ser afeminado e tal. E eu acho que isso de você tentar buscar um pouco mais a personalidade da pessoa, conhecer um pouco mais, é de certo lado bom, porque você não fica tão preso nessa questão estética e se aprofunda. Que aí dá pra eu conhecer também essas outras pessoas que estão mais interessadas do que só passar uma noite e conversar e de fato te conhecer. Para quem gosta de conversar, é uma situação favorável, abre grandes aspas, de certa forma, porque você consegue efetivamente conversar. E para quem não tinha o hábito de desenvolver conversas, a pessoa aí tem uma oportunidade do quê, né? De se desenvolver. Porque é o que dá. Tem uma experiência nova que se chama Loves in the Cloud. E eu pedi pro Bazan e pra Lorena participarem. E eles vão contar um pouquinho pra gente como que funciona isso. Gente, essa acho que foi uma das experiências virtuais mais doidas assim, que eu já participei. E a ideia da experiência é você sentir aquele friozinho na barriga da paquera e da conquista, sabe? E realmente rolou. Eles marcam dates com várias pessoas, os organizadores, né, do Loves in the Cloud. E daí, antes de começar o date, você recebe as instruções por WhatsApp. E daí, pronto, chegou a hora do date. O que eles pedem para você estar ali do lado? Com água, uma bebida que te faz feliz, vinho, cerveja, gin, o que você curte beber, naquele tal horário, que o encontro vai começar. Daí tá lá a galera online, você entra com a câmera e o microfone desligado, então você não vê e não ouve ninguém. Primeiro você só ouve e vê as moderadoras, né, do rolê todo. E daí sim, depois que elas passam as instruções, os encontros começam. Durante a noite, você tem 8 encontros. E cada encontro desse tem 5 minutos. Então assim, é muito rápido. A hora que você tá ali engrenando no papo com a pessoa, já acabou. E é muito legal, você não sabe quem vai vir ali, quem vai aparecer ali, como é a pessoa que vai aparecer ali. Então eu encontrei ali 7 pessoas super diferentes, umas das outras, com profissões diferentes, estilos diferentes, que talvez no dia a dia, num bar, em alguma coisa assim, eu talvez não tomasse a iniciativa de conversar com elas. Foram pessoas super interessantes. E daí, no final, você tem um date com todo mundo, assim, e você recebe os arrobas das pessoas, caso você queira manter o contato. Confesso que dos meus 8 dates, eu acho que eu fiquei apaixonado por uns 4, assim. O índice de conversão foi altíssimo, hein? Foi, gente. O casting é maravilhoso. As pessoas eram muito legais, muito interessantes, assim. E eu tentei manter o contato, assim, pela correria do dia a dia, ou porque às vezes depois dos 5 minutos ali você viu que não tinha mais match mesmo, assim. Mas eu tô falando com 2, 3 ainda. Então eu acho bem legal, assim, a experiência é uma experiência muito doida. Nos intervalos entre um date e outro, eles liberam um chat para todo mundo falar ali, então você consegue ver o que todo mundo tá vivendo, o pessoal fala umas palhaçadas. Foi uma experiência muito doida. Tá, agora a minha versão. Eu também achei muito legal a ideia do programa, mas algumas coisas eu não sei, eu faria diferente. Por exemplo, os 5 minutos, eu acho que, principalmente para eu que sou uma pessoa que falo muito, só eu falava, e aí, tipo, aparecia 7 segundos, acabou, tipo, eu nem conhecia a pessoa, tipo, só eu falava sobre mim,
e o cara ali bebendo e eu falando, aí já acabava, eu não conseguia manter acho que não era tempo suficiente pra rolar essa troca, sabe? Que, por exemplo, da lista de todos os caras, um me seguiu e, tipo, as minas que estavam lá, tipo, várias me seguiram, não entendi nada, tipo, eu nem conversei com mulher. Então, tipo, eu achei que o tempo é pouco. E não sei, talvez eu faria com menos date, sabe? Tipo, aumentar o tempo a qualidade da conversa e diminuir a quantidade de pessoas. Eu acho que pra mim, funcionaria melhor se fosse dessa forma. Mas a experiência é uma loucura, meio que tem a ver até com isso do meu programa, de você não conhecer a pessoa e do nada você abre, ser uma surpresa, né, para ambas as partes. E, enfim, foi isso, essa foi a minha visão. Uma coisa sobre Love is in the Cloud. Eles têm um Instagram, @lovesinthecloud, e ele não é um aplicativo. É uma experiência que reúne todas essas pessoas no Zoom. Só pode participar quem for indicado por quem participou. Então tem esse ponto que é muito legal. Porque a pessoa que foi indicada, por exemplo, a minha amiga falou assim, participa aí, pode ser legal. Ela já vai ter passado provavelmente alguma referência boa, então eu já vou com mais segurança e a garantia de que pessoas ali são reais, porque são amigas de pessoas que participaram. E também tem esse outro ponto que eu acho muito maravilhoso, que é furar esse algoritmo, sabe? Não tem nenhum filtro. Não tem filtro de idade, não tem filtro de localização, não tem nenhum filtro. Você vai sentar e vai conversar com uma pessoa que é amiga de uma pessoa que participou. Isso é muito legal e deixa a gente muito mais com aquela sensação de frio na barriga e podendo até se surpreender, sabe? A única coisa que eles perguntam por quem você se atrai. No caso do Bazan, ele gosta de homens gays. E no caso da Lorena, ela gosta de homens héteros. Então, é só isso que eles perguntam. Então, é muito legal essa possibilidade de entrar e conhecer uma pessoa desconhecida que você provavelmente não teria dado um match na vida real ou no aplicativo, mas que ela tá ali e você tem que conversar com ela, sabe? Eu acho muito interessante isso. E até depois da experiência, 2 dos meninos lá, a gente combinou de repetir, sabe? De fazer uma chamada de vídeo e tal, e tomar um vinho junto e tudo mais. Será que após tudo isso passar vai ficar talvez essa lição da gente, antes de ter um date físico, ter um date virtual? Até pra gente ver como que a pessoa se sai, etc. Pra ver se a gente vai estar afim mesmo. Pode ser que fique aí. Eu acho que é uma ideia muito boa. Poderia ter me livrado de cada situação. Tô aqui pensando. Eu acho que com a pandemia, a gente acabou sendo mais seletivo, né? Então, acho que o que vai levar a pessoa a ter um date físico ou não, realmente essa questão de afinidade, da conversa. Porque, se a conversa já não rolar por internet, você nem perde seu tempo. Eu, pelo menos, sem tempo em mão. Eu sinto que um problema, não sei se é um problema, mas que nem agora que eu tô no interior, eu vejo que é muito difícil você conhecer pessoas sem ser por esses aplicativos que são muito conhecidos, tipo Tinder. Porque aqui não tem muita gente usando esses outros tipos de aplicativos diferentes. Então, que nem o Bumble. Eu usei aqui, mas só aparecia pessoas que estavam a 80 quilômetros, que era tipo São Paulo. Eu só consigo conhecer pessoas por aqui usando esses aplicativos mais conhecidos. E aí é tipo um pouco difícil, porque a pessoa também tem que mudar um pouco a forma dela de tentar conhecer outra pessoa, não ir diretamente naquilo, mas ir conhecer afinidades e tal. Então é meio difícil no interior isso. Eu também acho que tem isso de, nesse momento, você querer procurar pessoas que são um pouco mais próximas do ciclo de amigos. Então, que nem no Instagram, viu uma pessoa interessante, curte umas fotos, tenta, puxar um assunto num story. E se você tá com vergonha, entra no meu Instagram, curte minhas fotos, manda direct. E aí a gente vai conversando. A estratégia, ele fez um jabá dele mesmo. Sim. Ele se divulgou agora. A estratégia agora é outra, né? Você não pode ver a pessoa pessoalmente. Então, você tem que começar a conversa já pensando, talvez, em um assunto que você possa usar por muito tempo. Ou pensando em outros assuntos que possam ser estendidos. Então, é completamente diferente. Então, é até mais, sei lá, desafiador, talvez, não sei.
Olha, gente, eu tô meio de saco cheio de meios digitais. Não sei se é porque eu trabalho com isso, então chega à noite, assim, eu não quero ficar nas redes sociais, eu não quero fazer chamada de vídeo. Então meus amigos ficam até bravos às vezes que eles me convidam pra fazer chamada de vídeo e eu não quero. É que realmente eu já tô meio, tipo, saturado. Saturou. Mas às vezes eu jogo pro universo e fico pensando assim, nossa, tomara que fulano não comece a namorar na quarentena. Tomara que esse comece a namorar. E aí, quando tudo isso passar, eu vou poder voltar a puxar papo com a pessoa. Então agora se ela estiver namorando, né? Não sou fura-olho. Não vai resolver, né? Nossa, fica agorando as pessoas, olha só. Fico eu torcendo entendo quem também. namorar. Agouro tá liberado no código de ética. Furar olho, não. Exato, exatamente. Putz, sem o encontro físico, sem o sexual, assim, sem esse apelo, o que sobra uma pessoa Punheta. conhecer a outra? Oi? Bater bolo. Eu aqui com um questionamento filosófico, sabe? Querendo oferecer profundidade pra audiência, vem essa pessoa baixa, né? Não, mas... Ou seja, só os bons papos vão sobreviver. Eu acho que é isso também. Bons papos, afinidades e só. A pessoa tem que ser o quê? Roteirista, sei lá. Pra você conseguir manter tantos assuntos de forma criativa, a gente exige... É aí que tá, amor, assim, quando a gente começa a ter que fragmentar e criar assuntos, se você segura, né, tipo, pra poder gerar conteúdo com a pessoa, é porque não é natural. Porque tem gente que o negócio desembesta. Que, tipo assim, você não fica prestando atenção. Isso é natural. Você entendeu? Então, assim, quando acho que a gente fala de bons papos, é que a gente pode dar 1000 likes, né? Adicionar 50 pessoas no Insta, trocar telefone com 25. Mas quando a coisa flui, é muito natural. Tipo, a gente não tem que ficar pensando e tudo mais. E aí eu acho que quanto mais você desenvolve afinidade na conversa e no bate-papo, mais quando o encontro físico acontecer, mais essa energia rola, sabe? E aí é o desafio, né? A gente encontrar a agulha no palheiro agora. Já dei a solução, agora é tipo assim... Prova do líder. Não, é isso, assim, pessoal. Esse é o ideal, ninguém vai conseguir. Não, que horror. Vocês que lutem, cabeleireiro. Visto que a gente não tem ideia de quando isso vai acabar e quando a gente vai conseguir se sentir seguro pra sair com uma pessoa sem o risco de contaminação, sem o risco de espalhar esse vírus, como que vocês acham que vocês vão lidar com essa questão? Você acha que vocês vão deixar um pouquinho no banho-maria, de conhecer novas pessoas? Ou vocês estão de boa com isso? Falar, eu tô tranquila, não preciso conhecer novas pessoas? Ou vocês estão pensando em novas estratégias de como conhecer novas pessoas? Eu estava pensando em estratégias de conhecer novas pessoas, até que eu conheci um cara, muito gente boa, que sigo conversando com ele, e aí me dei conta de que vai levar muito tempo para encontrá-lo. E aí, desanimei. Não quero mais falar com ninguém, porque agora já é muita decepção em uma única conversa. Se isso acontecer com muitas outras, então eu pretendo ficar mais de boas, porque realmente é você lutar contra o que você quer e o que é certo, de certa forma. Eu tô tentando achar pessoas que eu consiga manter uma conversa, e não só eu puxando a conversa, mas a pessoa também, tipo, mostrar interesse, puxar a conversa. Porque antes eu era, na real, eu era bem direto com as pessoas, aí a gente, tipo, tava interessado, vamos pegar. E aí agora, tipo, eu tô mais numa fase de mesmo, vamos ver o que a gente tem em comum, vamos conversar, se a gente estiver interessado, a gente vai conseguir manter isso até acabar essa quarentena. Mas não sei se vai dar certo, quando acabar, não sei como é que vai ser também. Então, tô vendo o que acontece, né? Eu tô meio bodeado, assim, eu acho que no começo da pandemia eu tava até mais disposto a conhecer gente e tudo mais. Agora nem tô entrando nos aplicativos, nem tô dando muita trela, porque, como você falou, a gente não sabe quando isso vai acabar. E então eu tô meio assim, tipo, já conheci tanta gente, sabe, que quando puder ver, já tem um monte de gente que eu já conheci ali pra eu ver, entendeu? Então, assim, não vou ficar atirando pra todo lado também, né? Porque uma hora a metralhadora, emperra. Eu vou continuar com a minha estratégia de levar pro Instagram, de tentar prolongar. Eu acho que é isso, tentar encontrar algum tipo de conversa frutífera, que chique falar frutífero, mas tentar encontrar alguma pessoa que dê para conversar, que vá além do tempo de uma semana, que é muito difícil também. Eu tô tranquila, tô também sem muita paciência para aplicativo, porque eu entro do like e não consigo evoluir.
também. E no final das contas eu não vou quebrar a quarentena, né? Ainda mais com um desconhecido. Então, querer conhecer alguém legal, com certeza você quer, né? Mas não tem muito milagre, né? Se você não tá tendo aplicativo, não tá saindo de casa. Então, paciência, siririca, gente. E existe uma disposição das duas partes também, né? Você tem que cruzar com uma pessoa que tá na mesma situação, na mesma vibe, com a mesma intensidade que você, gente. Não adianta só a outra pessoa querer conversar ou só você querer conversar. Sim. Tem que ser uma disposição mútua. Então é muito mais justo ficar na sua, já que você não quer nada, do que ficar. Eu vou continuar com a minha estratégia no jogo. Com a minha estratégia no jogo de ser atacante, camisa 10, dar em cima de todo mundo. E quando a quarentena acabar, eu tenho um dia pra cada um. Esse é o meu. Afinal, o ano tem 365 dias. Quando eu comecei a fazer a pauta desse podcast, eu me fiz essa pergunta de, tirando o sexo e o toque, o que resta? E eu não consegui chegar numa conclusão definitiva, mas eu consegui chegar próximo disso, eu acho. Sobe a narrativa, sobe a história da pessoa, e eu descobri que isso faz muita falta. Assim como o sexo faz falta e o toque, mas não se resume somente ao sexo e ao toque. São coisas que se complementam. Parando pra olhar por essa perspectiva somente do sexo e do toque, eu não tinha disposição nenhuma de conhecer uma nova pessoa, de procurar em aplicativos, etc. E eu me senti meio travado. Então eu tô tentando humanizar ao máximo as pessoas no ambiente digital. E a minha estratégia nesse jogo... Eu tô interessado em conhecer gente nova, não necessariamente uma pessoa que vai transar. Então, tirando essa pressão, tem funcionado um pouquinho melhor pra mim, olhar com outro olhar. E é isso, gente. Estou indo contra apenas o astro-rei, que é o Sol, falando que meu magnetismo estava em alta no momento de pandemia, de isolamento. Eu tinha que ficar isolado com meu magnetismo em alta. Eu tô dando meu jeito, sabe? De conhecer novas narrativas e tirar esse peso de eu preciso conhecer uma pessoa com o intuito, somente o intuito de ficar e de transar e de beijar, coloca em perspectiva tudo muito mais negativo mesmo, até. Então, quando eu tirei esse peso... eu tô falando isso, comecei essa semana, então, gente, pode ser que daqui a uma semana eu falo, que bosta, que merda, mas tem facilitado um pouco, sabe, pra mim. Eu acho que faz sentido. Você tá buscando conhecer uma pessoa. A consequência disso, se vai ser uma pessoa que, ela vai ser só um bom papo, se isso vai dar um romance de uma noite ou um romance pra vida inteira, isso é consequência. Eu acho que faz sentido mesmo. Eu concordo também. Eu acho que se você vai com uma mentalidade diferente, com uma estratégia diferente, você pode conseguir um novo melhor amigo ali, sem saber, sabe? Vocês podem se dar super evita bem. Frustração, né? Você pode tirar um pouco essa ideia de cardápio, que a gente sempre está acostumado dos aplicativos, foto e tal, e conhecer a fundo, mesmo que não dê em nada também. Eu concordo super com isso que falaram, meio que você conhecer a pessoa e ver se vai dar alguma coisa ou não, ter um amigo, ou alguma pessoa pra sair depois. Mas eu acho que nem a gente foi falando dos aplicativos, Bumble, Tinder, OkCupid, eu acho que não tem pra gay, não sei, eu nunca testei. Tinder, Happn, Hornet e tal, não sei o quê. Gente, onde tem rejeição, eu já me inscrevi. Então eu tirei esse peso, de... eu nem queria transar, eu só queria conversar, sabe? Me ajudou isso, sabe? Dá pra ter rejeição nesse Love in the Cloud? Tô aí, querida, vou dar meu check-in. Eu sou a rejeição. Queria muito agradecer essas pessoas maravilhosas, quando eu vi a sala cheia aqui no Zoom, eu falei, fudeu, como que eu vou organizar tudo isso, que eu já sou perdido. Mas, acho que deu certo, ficou super legal. Muito obrigada por participarem desse especial de 1 ano do podcast do Controle Y. Eu queria muito agradecer a Camila. Agora posso falar meu @ com paz no coração, camilacorrea.ig, caso alguém queira. E amei participar do episódio, uma grande honra aí fazer parte do episódio de 1 ano. E se você foi o fake que conversou com a Camila, seu vagabundo? Não, mas bota tua cara. Bota tua cara pra jogo. Manda um e-mail. Contato do Controle Y. Não, vamos ver se ele vai que vem uma história de amor daí. Contato do Controle Y, @gmail. Eu queria agradecer também o Fernando. Então, sou o Fernando. Adorei participar com essas pessoas maravilhosas. E quem quiser pode me seguir no @FernandoAteix, ATEIX. Tô solteiro, tá, gente? Curti 3 fotos e DM, é o segredo.
Eu me formei em administração, posso administrar vários boys ao mesmo tempo, gente. Administração do amor. Gerenciamento de macho. Eu queria também agradecer muito ao Gabriel. Oi, gente, Gabriel, @oitrindade. E também tem um podcast, o Demitido Cast. E me sigam pra gente trocar dicas de web paqueras e web romances. Já tô seguindo. Olha. Ele não brinca! Eu queria muito agradecer também a Camila. Obrigada, gente. Adorei estar aqui. Obrigada, Y, pelo convite. E eu vou me revelar, vai. Meu Insta é @KAHS Goiana. E é isso, gente. Até a próxima. Eu também queria agradecer muito a Lorena. Oi, gente. Eu queria agradecer a você, primeiramente, Y, pelo convite. Eu adorei conhecer essas pessoas incríveis, bater esse papo com vocês. O meu @ é lo.eleutério ou a louca dos dates. Inclusive, indiquem boys, porque eu estou à procura de um namorado. Pra minha lista de transmissão, saudade. Para mais dicas, siga. Eu também queria agradecer aqui. Agradecer o quê? É meu sócio, praticamente, gente. Não tem nem que agradecer. Ele tá aqui já presente, o Bazan. Gente, imagina. Y, obrigado mais uma vez pelo convite. Vocês sabem, né, que eu adoro participar. Não podia ser diferente, né? O episódio de 1 ano do Controle Y tá o quê? Uma orgia. Tem 6 pessoas aqui. Uma aglomeração digital. É aqui o cabaré. Se for, eu fico. É o Glory Hole aqui, virtual. Eu achei que era um Zoom evangélico, misericórdia. E, bom, quem quiser me seguir é @eubazan. Estamos por lá fazendo umas palhaçadas, uns skincare e dando umas diquinhas de várias coisas. Pra finalizar mesmo, assim, deveras, agora é finalização mesmo. Finaleira. Veio uma pergunta de um leitor que ele fala que ele se sente desestimulado e que ele se sente muito mal com isso, porque ele não tem paciência, ele não gosta de desenvolver, ele sente que ele perde tempo e que ele está broxado com isso. Não seria o episódio de comemoração de 1 ano do podcast do Controle Y sem a presença da Andressa Crema, @Andressa Crema Psicóloga. Ela que vai responder essa pergunta pra gente. Oi, Y, oi, ouvintes, oi, convidados. É um prazer estar aqui e participar por áudio desta edição de 1 ano do Controle Y. Tenho muito orgulho de participar de várias edições, né? Meu nome é Andressa Crema, sou psicóloga e vou falar sobre essa mensagem que o ouvinte mandou. É muito curioso, né? Porque cada vez que acontece alguma coisa, a gente vai criando regras e padrões sociais e aí todo mundo, né? Aí sendo bem generalista mesmo, mas as pessoas começam a se cobrar, se encaixar nesses padrões. E a verdade é que para cada um tá vivendo esse momento de pandemia, de quarentena, de uma forma diferente. Não é porque as pessoas têm gente fazendo dates virtuais, conversando com pessoas, esperando para conhecer na quarentena, ou furando a quarentena para conhecer gente, que todo mundo precisa estar assim. A gente está vivendo uma pandemia, é uma situação que traz mais ansiedade. Cada um reage de um jeito a isso. A gente está num momento de muita mudança, né? De muita mudança, de muita incerteza. E muitas vezes a ansiedade, as questões emocionais, né? O desequilíbrio emocional mesmo, né? A dificuldade em gerenciar as emoções faz com que a gente perca a libido mesmo. A libido, ela está relacionada a bem-estar. A libido sexual, né, que eu tô falando, o tesão, né, o tesão sexual mesmo, ele tá muito relacionado a bem-estar. Se você tá se sentindo mais deprimido, mais ansioso ou ansiosa, tá, ou deprimida, com mais inseguranças, mais incertezas, pode ser que essa libido não apareça mesmo, é a forma que você tá reagindo à situação atual. Não é porque tem gente conseguindo, ou tem gente transando pra caramba, ou tem gente fazendo sexo virtual, ou tem gente tendo date, ou tem gente tendo date online, que você precisa também. A gente precisa respeitar os nossos processos. A gente precisa nos entender. A comparação, ela é uma roubada, porque cada um parte de um lugar, cada um parte de um entendimento diferente, cada um parte de crenças diferentes.
O seu processo, ele é seu. Então, se nesse momento você não tá sentindo vontade, não tá sentindo esse desejo, não tá afim, respeite o seu processo. Isso não significa que você vai ficar assim para sempre. É um momento, é uma fase. Respeite, não se obrigue. É isso, gente. Não se compara. Tomem cuidado com os fakes e pondere os riscos. Risco de se contaminar, risco de espalhar o vírus e risco de ser o sexo Uma merda que nem vai ter valido a pena.